Seixal convosco. Aliás, uma terra que, confesso, me deixa sempre muito interesse pela forma como vocês estabelecem a dialética. Mas já vamos lá. Dar um cumprimento muito especial ao camarada André Mosco Caldas, que obviamente nos presenteia aqui com a sua presença. E que lá está, não deixar, porque não é correto, e não é só porque não é correto, é porque é devido cumprimentar a Comissão Política Conselhia cessante e fazê-lo na pessoa do Marco Teles, a quem quero genuinamente cumprimentar. Tivemos muitas conversas ao longo do tempo em que ele assumiu as funções de Presidente, concordámos numas, discordámos noutras, mas respeitámos sempre. E a Federação e a Conselhia, as estruturas entre si, também assim foi. Portanto, este cumprimento à Comissão Política Conselhia cessante, como dizia, é também devido. Uma palavra de apreço, quer à juventude socialista aqui representada, quer obviamente à estrutura das mulheres socialistas. Um dia hei de passar por cá para vos explicar porque é que eu não concordo com a existência da estrutura. E, verdade, mas gostaria de partilhar convosco as razões. Não vou começar agora, mas gostaria de vos transmitir e de refletir convosco porque é que o partido permite existir. Para defender um dos géneros, entrega apenas a esse género a sua defesa. Ninguém consegue construir igualdades repartindo e dando prova dessa divisão. E, portanto, é uma crítica muito grande que eu tenho para com a estrutura do partido, mas isso, um dia, conversamos todas. Eu posso vir aqui para nós podermos ter uma conversa. E, obviamente, felicitar e desejar os maiores sucessos à nova Conselhia, na pessoa do Presidente Samuel Cruz, e querer mesmo muito que estes 2 anos de mandato sejam conseguidos com muito sucesso. Eu diria mesmo que é importante para o Partido Socialista, e não só para o Partido Socialista do Seixal, mas para o Partido Socialista em particular do Distrito, e obviamente para a própria terra, para o Seixal em si. Até porque, e já lá vamos, mas até porque nós, nos 13 concelhos de Setúbal, neste momento, não conseguimos ainda que em 3 deles, um dos quais o Seixal, para além de Santiago do Cacém e de Palmela, ter a alternativa democrática que é devida ao fim de tantos anos do 25 de abril de 1974. E eu começaria por aí, pelo Seixal. O Seixal é um concelho populoso, aliás, o segundo mais populoso do distrito de Setúbal, a seguir à Almada, e, portanto, era suposto ser um elemento, e eu estou a fazer uma constatação, não estou a fazer os juízos de valor, essa razão ser um fator, porque em geral se vocês analisarem em geral gerador de uma maior qualidade e ser gerador de mais oportunidades, exatamente porque a quantidade da população é muito substancial e, portanto, a pressão sobre as entidades públicas é muito grande e era natural que esse grau de desenvolvimento, essas oportunidades fossem francamente maiores no Conselho. Mas não é assim. E isto é uma razão, e eu não estou a dizer isto porque estamos aqui numa sala com gente do Partido Socialista, é porque é mesmo assim. Há uma razão, e essa razão é a perduração no tempo de uma governação que é capaz de trabalhar naquilo que é o seu próprio interesse, estou a falar obviamente do Partido Comunista Português, e não mais do que isso. Há uma formatação muito considerável neste tipo de atuações do Partido Comunista Português nas autarquias,
que leva a que isto aconteça até o momento em que se consegue dar a volta. E, portanto, este desenvolvimento débil, do ponto de vista comparativo com outros sítios aqui no Seixal, tem que ter, lá está, os dias contactos. É extremamente estranho de perceber porque é que a lógica em que a governação do PCP é feita no vosso Conselho e é um traço muito característico daquilo que já no século passado terminou alguns, implodiu alguns por essa Europa fora, mas que aqui as raízes permanecem. E eu acho que aquilo que eu estou a dizer não é, e eu noto isso muito na Assembleia da República, não é entendido por grande parte do país. O que é que eu estou a dizer? E nomeadamente os nossos camaradas. Aliás, está aqui o nosso camarada André, cuja oposição na terra dele é quem? É o PSD. E, portanto, na maior parte dos sítios do país, na quase totalidade dos sítios do país, é o PSD que é a oposição. Portanto, eles não entendem o que é viver com o Partido Comunista Português. Não entendem. Mas não entendem mesmo. Porque às vezes eu estou a falar, porquê? Porque tem num determinado concelho um alto, lá para o norte ou para o centro, tem um autarca, tem dois, tem três, e não percebem a forma complicada, agressiva. Eles são destruidores de caráter. Eles são amigos das esquinas. O que é que eu quero dizer, amigos das esquinas? Eles metem grupos de pessoas mais idosas às esquinas. Elas são, nos transportes públicos, elas são os porta-voz da boataria. Elas constroem imagens e fazem com que elas perdurem no tempo e nos sítios. É, de facto, uma forma muito ardilosa, e por isso é que eu digo que é a sobrevivência de um regime, dos traços de um regime que acabou no século passado na Europa, mas que lhes deixou aqui ainda muitos, não são só resquícios, porque os resquícios são restos, e é mais do que restos, e portanto é muito complicado estas lutas, e o facto do resto não perceber. O saudoso Manuel Lisbeja foi um camarada nosso que foi presidente, exatamente, presidente da Junta de Freguesia da Moita, quando nós não tínhamos nunca ganho nada na Moita, dizia assim: bolas, calham-nos sempre os piores, que eram eu. E é verdade. E, portanto, o comportamento do PCP na Assembleia da República não é de todo, enfim, dizem sempre a mesma coisa, não é? A mesma coisa. Na discussão do Orçamento de Estado, o grande capital, os trabalhadores e o povo, quer dizer, repetem-se, mas não é disso que eu estou a falar. Mas a forma de estar é diferente da forma de estar nas autarquias. E porquê? A sobrevivência deles, eles neste momento, se a minha memória, numa transição, têm 18 ou 19 municípios no país. Eles tinham 20 e qualquer coisa e perderam, então, eles eram 23 e agora são 18 ou são... Bom, ok, são muito poucos, mas não são mais de 20, a ser não são mais de 20 e muito poucos. Porque eu agora não tenho de cor. E, portanto, e parte deles são aqui ainda, não são muitos, são 7, mas são. E são os mais populosos, porque depois nos outros sítios, particularmente no Alentejo, onde têm municípios, são de muito pouca expressão. E à medida que eles vão perdendo o fôlego, aliás, como perderam na Assembleia da República, tudo se torna mais respirável. Mas, infelizmente, aqui no Seixal, a vossa tarefa é muito considerável e muito grande. E era aí que eu gostava de chegar. Esta situação que estamos aqui a falar vigorava até há muito pouco tempo, em Alcochete, em Almada, no Barreiro e, muito recentemente, na Moita.
Reparem que nas últimas eleições autárquicas, Almada, Alcochete, Barreiro partiram para o seu segundo mandato, reforçados. E porquê que, do meu ponto de vista, partiram reforçados? Duas maiorias absolutas, Alcochete e Barreiro. Aliás, Barreiro, uma maioria absoluta, que eu diria, escandalosa, não é? 7-9, quer dizer, é assim uma coisa até demasiado. E Almada manteve a maioria relativa, mas ganhou pujança, como toda a gente dizia que ia perder. Isto tem uma razão, e a razão é que, efetivamente, houve um reforço de esperança nas pessoas. As pessoas experimentaram outra coisa e perceberam que não dava para repetir o que tinham. Agora, estas coisas costumam ter efeito contágio. Estamos aqui ao lado, mas não é bastante esse efeito de contágio, porque começa-se a dizer, olha, em Almada, por exemplo, a moita, do meu ponto de vista, para lá do trabalho muito intenso que fizeram, beneficiou muito do trabalho do Barreiro, porque as pessoas começaram a fazer também mesmo ali ao pé, as zonas abaixo da banheira, e particularmente da Algés, mas mais abaixo da banheira, que tem metade do eleitorado do Conselho. O Conselho tem para aí 66 mil pessoas, e portanto, o Barreiro ali ao lado criou uma dinâmica completamente diferente e, portanto, criou na moita uma vontade de ver igual, não é? Criou no Conselho da Moita uma vontade de ver igual e, portanto, ao criar essa vontade também ajudou, claro está, a que a coisa mudasse. Nós aqui neste Arco Ribeirinho temos todos os concelhos, menos o Conselho de Seixal. Temos Alcochete, temos Montijo, temos a Moita, temos o Barreiro, não temos o Seixal e temos Almada. Portanto, todo este arco, falta-nos o Seixal. E era o que eu estava a dizer há instantes. A vossa responsabilidade é uma responsabilidade acrescida. Uma responsabilidade acrescida. E Eduardo, há pouco quando estavas a dizer umas breves palavras, eu registrei que disseste qualquer coisa como, até disseste isto entre aspas, porque não somos, porque agora a ver se o Samuel nos torna reconhecidos a nível distrital. A primeira coisa, e vocês, quem me conhece, e está aqui muita gente que me conhece, não todos, quando eu digo que me conhece, é que conhece bem. Sabe que eu digo o que penso. Sempre. E, portanto, não me acanho. E não vale a pena dizer que os outros não reconhecem. Vocês têm que fazer por ser reconhecidos. Vocês têm que fazer por ser reconhecidos. A quantidade de militantes, que é de facto aquela a maior no distrito do Setúbal, não é que vos falte porque não falta qualidade nas pessoas. Não falta, vocês têm massa crítica. Não é isso. É a forma como sistematicamente, perdoem-vos que diga isto, vocês fazem o exercício da política. Eu não venho aqui catequizar ninguém. E nem vou entrar por aí. Nem vou aqui dar sugestões, não é nada disso. Eu estou e faço questão de o fazer com amizade, com camaradagem, confrontar uma realidade que vocês conhecem, mas que eu não sei se é bom da verdade que trabalharam para que ela se invertesse. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, que é o seguinte. O povo português diz uma coisa, que é assim, para dançar no tanque são precisos dois. Certo? Eu lamento, não estou a criticar. Toda a gente é livre de fazer aquilo que entende. Mas lamento que os eleitos, uma parte dos eleitos da Comissão Política Conselhia, não esteja presente e, obviamente, que tratando-se de um grupo, não está presente porque optou por não estar presente. Não esteja a trabalhar ou escuta. Não está certo. Os militantes foram chamados a votar, votaram democraticamente, fizeram uma escolha e agora acabou. Não há listas agora. Há uma Comissão Política Conselhia. Quer dizer, a questão de fundo é, ou isto é interiorizado, ou entramos no outro patamar e repete-se a outra questão. E o que é que se repete?
Dizia um antigo presidente de Câmara Socialista, quando se confrontava com oposições, enfim, mais... às vezes eram até oposições não muito à luz do dia. É que há quem não coma a sopa que está no prato. Porque a sopa a pessoa ganha por outro. Mas há uma coisa que faz, mete uma mosca na sopa, porque assim não come ninguém. E aquilo que é importante no Seixal é que todos vocês sejam capazes de não pôr a mosca na sopa uns aos outros. É para todos poderem. E eu vou trocar o prato pela panela. Porque a panela assim tem sopa para todos. E é aí que eu acho, eu brinco, aliás, quem está mais perto, o Ricardo, por exemplo, ou o Lourdes, eu às vezes brinco com o Seixal. Não é? Brinco, mas saudavelmente. Dizer, então agora está tudo mais calmo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto e para não vos demorar muito mais tempo? O mandato, costuma-se dizer que os mandatos que não apanham eleições, e este é um deles, não é? Não vai haver relações autárquicas nos próximos 2 anos, mas nos próximos 3 anos. E este posto não ir haver eleições legislativas. Esperemos que sim, e que sejam daqui a 4 anos. Mas este mandato é muito, muito importante. Porque é este mandato que vai preparar os alicerces das autárquicas. Eu não estou a dizer das escolhas A ou B ou C. São os alicerces. Se vocês construírem, durante estes 2 anos, os alicerces para lá chegarem, se vocês conseguirem dar essa volta, e têm, de facto, como inspiração, indiscutivelmente, os conselhos que falámos há bocado, a inspiração do ponto de vista da atuação. Têm essa inspiração. E, portanto, este arco ribeirinho precisa do Seixal. Aliás, o distrito, o PS tem 6 das 13 câmaras. Eles têm 7. O desafio que aqui fica é que o Seixal seja o 7º. Este mandato, porque ninguém constrói nada no último mandato, é agora, este mandato é imprescindível para o Partido Socialista, é imprescindível para o Distrito de Setúbal, para além de ser, obviamente, imprescindível para vocês darem a volta a isto. Porque se isso acontecer, nós passamos a ter mais peso na área metropolitana de Lisboa, nós passamos a ter mais peso em todas as estruturas regionais e distritais e, portanto, convosco nós podemos fazer o pleno. E como eu vos dizia há instantes, esse é um desafio da Federação Distrital de Setúbal, é que vocês, Seixal, nos deem o gosto a todos de libertar o Seixal destas garras trituradoras de caráter e que possamos fazer uma grande comemoração daqui a 3 anos. É uma grande responsabilidade, mas cada um de vós tem que assumir isso. Quanto aos camaradas que não estão cá, eu acho que o Samuel, vocês todos, têm uma grande tarefa, mas eu admiro que no fim, e espero mesmo que no fim disto tudo sobreviva o amor à terra. Porque no dia em que sobreviver o amor ao Seixal, eu acho que não há moscas para ninguém. Muito obrigada.